Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como alterar o stop corretamente, como posicionar corretamente o seu stop de proteção nas suas operações. Eu sou Aliakim Pereira de Sá, analista de investimentos. Convido vocês a acompanharem a minha sala todos os dias gratuitamente. O link vai ficar na descrição do vídeo. E lembrando que o acesso é 100% gratuito para quem quiser acompanhar um pouco mais das minhas análises e as minhas recomendações ao longo do dia. Para iniciar essa videoaula, eu queria falar com vocês sobre a definição de tendência. É importante que você saiba que um fundo, para ser confirmado, ele precisa, no tempo gráfico que você está analisando, ir lá e conseguir romper o topo anterior, ou seja, o preço tem que se locomover dessa região onde ele está supostamente formando um fundo e conseguir romper o topo anterior, que é onde nós temos um patamar de resistência. O que muitas vezes a grande maioria faz é, antes mesmo do mercado construir um próximo fundo, ou seja, deixar um fundo mais alto, que a gente ainda nem sabe onde vai ser, ou seja, você precisa deixar o mercado gastar tempo necessário para desenvolver a sua movimentação de tendência e depois disso a sua movimentação de correção, e mais uma vez desenvolver a movimentação de tendência para conseguir registrar então um fundo mais alto que o fundo anterior quando nós estivermos falando da tendência de alta. E aí, muitas vezes, a grande maioria já altera o seu stop por meio do caminho, muitas vezes também pensando muito mais em garantir lucro do que propriamente dito tentar deixar os lucros crescerem, né? Então, é uma forma que eu vejo que a grande maioria acaba buscando. Mas quem quer deixar as operações fluírem por mais tempo e deixar esse ganho, esse lucro crescer, é importante entender que todo esse movimento de correção que vai vir provavelmente até os níveis de médias, retrações ou até mesmo testar um fundo anterior, ou seja, um suporte, ele é normal, ele é saudável. E até que o mercado consiga mais uma vez romper esse topo, agora eu vou colocar aqui um ponto de interrogação para que você possa acompanhar, a gente não tem como mexer ainda no stop, exceto se for por satisfação. Então, isso exige do operador mais paciência e principalmente que ele acredite que isso é fundamental para que você faça a manutenção do seu stop de forma correta. Então, se você já vem posicionado, seu stop que estava aqui, ele pode ser alterado agora para o fundo anterior. Por quê? Porque o topo que eu coloquei um ponto de interrogação, ele acabou de ser rompido. Então, esse fundo que eu vou circular agora em vermelho, ele não mais pode ser rompido. O mercado tem que respeitar exatamente esse fundo, né? Outra questão importante também, né? É onde posicionar o stop quando você está líquido e se posicionando numa operação, começando principalmente logo no início do dia, onde muitas vezes tem distorções com o book mais vazio. A grande maioria quer comprar aqui, né, no ponto de retração, e quer usar um stop bem curtinho, 50 pontos no índice, 60 pontos no índice muitas vezes, que seria um stop de scalp, muitas vezes utilizando em uma operação de correção, né? E no dólar, 2, 3 pontinhos, isso acaba afogando muitas vezes a operação. Então, o jeito certo realmente de você colocar um stop é você comprar nessa região onde eu estou fazendo X em azul, mas deixar o seu stop, de preferência, abaixo do fundo anterior. Então, é fundamental que você, operador, você, trader, tente montar um preço médio, né? Tente construir um preço médio favorável a ponto de você conseguir deixar o seu stop abaixo de um fundo importante ou acima de um topo importante quando você estiver se posicionando, por exemplo, numa venda. Então, essa é a maneira correta, ou seja, qualquer coisa além desse fundo significa que o mercado deixou de respeitar a tendência e que ele vem por uma reversão de tendência. Isso, teoricamente, está desconfigurando o cenário de alta e faz com que você realmente stope a sua posição. E qualquer stop antes desse fundo, eles são stops mais fracos, porque o mercado poderia chegar nessa região de fundo, respeitar esse patamar, muitas vezes passar a 5 pontos, 10 pontos no índice, a meio ponto no dólar, a 1, 2 centavos na ação, né, se você estiver operando a ação, dá esse calor aqui e depois disso o mercado vai, volta e faz novo topo. Então, essa é a forma correta de você fazer a alteração do stop e também o posicionamento dele. Qual que é o desafio?
muitas vezes esse médio que a gente está tentando avaliar como um ponto de compra é muito longe do fundo anterior. Então, às vezes, você quer comprar na região do 500 o índice, mas o stop teria que ficar lá no 200. São 300 pontos de stop. Esse é um stop realmente longo para o day trade, para o scalp, então nem se fala, né? Mas para o day trade também é um stop muito longo. Então, você precisa tentar ter a expertise de administrar essa região e, muitas vezes, evitar ficar com o seu stop próximo a uma região de conflito, ou seja, médias, linha de tendência, a um fundo anterior ou um topo anterior, tá ok? Vindo agora para um gráfico, a gente tem aqui um exemplo bem interessante, né? Recentemente, a SUSB, eu estou pegando o exemplo de uma ação, mas todas as minhas explicações servem para qualquer ativo, tá certo? Recentemente a SUSB deu uma bela esticada e muita gente está me chamando, perguntando se já dá para subir o stop dela, né? E nas semanas anteriores a gente falou desse papel lá na Arena, né, para quem me acompanha na sala, e também foi emitido pela área de análise nossa uma recomendação de compra no papel. O stop correto dela ainda é essa região de fundo. Não há uma movimentação onde a gente consiga detectar um ponto onde a gente veja o mercado achando suporte e voltando a ganhar impulso, ou seja, para tirar o stop desse fundo onde a gente está colocando um X e alterar para esse ponto onde eu estou colocando agora uma seta e vou circular ele em vermelho, ou seja, não há ainda essa movimentação. Então, qualquer stop no meio do caminho agora, né, vai ser um stop onde você está realizando a operação por satisfação, por medo, né, dessa operação voltar, tá certo? Então, esses são detalhes que a grande maioria acabam não ajustando no seu operacional. No índice, mesma coisa, vamos lá, o índice é 18, vou colocar aqui um gráfico de 15 minutos, e aí a gente vai também parar para fazer esse tipo de análise, né? Olha só, muitas vezes o pessoal compra aqui, vê o mercado dilatando, e aí afoga, vai afogando, o mercado te tira muitas vezes, antes mesmo, né, dele fazer essa movimentação de correção, depois disso ir lá romper o topo anterior. Então, essa manutenção de stop, ela deve ser feita de acordo com a confirmação de um novo topo ou de um novo fundo. E para isso, o mercado sempre vai precisar dar um toque na região de suporte, voltar e romper o topo, dar um toque na região de resistência, voltar e romper o fundo anterior, tá certo? Então, sempre que a gente tiver um fundo formado apenas feito a compra, a operação indo a seu favor, a alteração de stop, ela só deve ser feita quando você encontrar um fundo mais alto que o fundo anterior. Tendo, claro, sempre a opção de você fazer realização parcial, administrar preço médio, usar também a satisfação financeira, é evidente, mas para quem quer administrar e surfar uma tendência maior, esse é o melhor dos mundos, utilizar sempre topos e fundos confirmados, ok? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e nos encontramos na próxima videoaula.